Eu só queria mandar um recado claro, que é o seguinte: nós não somos inimigos viscerais, né? Nós não somos nem inimigos. E o nosso inimigo comum, esse sim, né, tá do lado de lá, tá do lado da esquerda, tá do lado do Moraes. Não pode agora a gente ter todos os noticiários sendo dominados por Eduardo contra Tarcísio. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Então, nesse cenário totalmente factual, totalmente possível, não há que se falar em democracia. Qual é o tratamento que os Estados Unidos, farol da liberdade, dispensa a ditaduras? Tarifa é até pouco, tá? É tarifa, é congelamento de bens, é cancelamento de vistos. Restrições ao mercado financeiro. Sim. Por exemplo, a Rússia não tem acesso ao sistema SWIFT, né, de transações internacionais. Então você vai puxar para baixo Banco do Brasil, Caixa, uma série de outros fatores que vão ser muito mais impactantes do que o cálculo que tem sido feito sobre a tarifa de 50%, que é uma possível redução do PIB nacional de 0,2%, talvez 0,3%. Então eu não quero chegar neste nível. Eu não quero precisar de uma quimioterapia quase suicida. Eu quero aplicar agora os remédios via oral. Acho que é por aí. Nesse sentido, Eduardo, uma das questões que as pessoas têm abordado muito, e como você falou, eu quero abordar a situação do Tarcísio também. A imprensa está absolutamente desesperada atrás de você. Eu quero abordar para enterrar esse assunto, né? Porque está sendo colocada muita energia disso, a gente está sendo muito demandado e não é o foco. Enfim. E isso é importante dizer, porque nós fizemos críticas à postura do governador Tarcísio, eu fiz algumas e você fez outras, porque há uma diferença de visão de, primeiro, quais são os efeitos da tarifa do ponto de vista eleitoral, e eu quero falar sobre as pesquisas tanto da Quest quanto Sim. a pesquisa do Atlas Intel, e eu quero entrar aqui em detalhes sobre os efeitos políticos. Eu acho que a oposição brasileira fez um cálculo equivocado, e o Lula também fez um cálculo equivocado, já vamos entrar aqui nisso. Isso é importantíssimo. Mas há também uma diferença de visão de qual o caminho para a solução. E havia uma percepção, eu acho, equivocada até do próprio governador e de parte da sociedade brasileira, de que nós estivéssemos agindo aqui como as pessoas que estão colocando lenha na fogueira, enquanto outros no Brasil são aqueles que estão tentando pacificar a situação. Quando, na verdade, a situação é inversa. Nós estamos tentando agir como bombeiros aqui, a gente vai falar um pouco sobre isso, enquanto Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal tacam querosene, e Lula tacam querosene na situação. Existe essa divergência de visão de qual o caminho para o Brasil, se a tarifa acaba ou não tendo um efeito importante para o país, o que vem primeiro, o que deve ser priorizado, a liberdade das pessoas ou os empregos e a economia. Essa divergência, essa visão, essa estrutura hierárquica do que mais importa, o que melhora e o que piora a situação do próprio Jair Bolsonaro, há uma divergência com o governador Tarcísio que permanece. Sim. Há uma visão diferente. Só que há um entendimento, e as pessoas não entenderam isso, a própria imprensa não entendeu isso, e o governador Tarcísio, apesar de ter divergências, nós temos divergências, ele não é nosso inimigo, não é nosso adversário. Sim. Não é. E eu acho que eu vi aqui você colocando um tweet, um post que entrou imediatamente antes de entrar no ar, dizendo o seguinte, tá lá no seu perfil Bolsonaro SP. Tive uma boa e longa conversa agora com o governador Tarcísio, intermediada pelo P. Figueiredo 08. De lado a lado foram expostos pontos de vista, ou seja, houve uma conversa onde você apresentou a sua visão, o governador Tarcísio apresentou a visão dele, mas a conclusão foi que ambos atuam na melhor das intenções dos interesses brasileiros. Então a gente pode discordar, mas o governador Tarcísio entendeu que você está agindo na direção, no melhor dos interesses, na melhor das intenções, e nós entendemos também que o governador
apesar de discordarmos, está agindo também no melhor dos interesses e nas intenções. E você conclui aqui. Só abrir um parênteses antes de continuar na leitura da mensagem, Paulo, que é o seguinte: a gente pode ajudar da interlocução aqui dos Estados Unidos, e o governador Tarcísio é inegável que ele tem um excelente relacionamento com o empresariado, gente do capital financeiro, etc., lá em São Paulo também. E isso faz parte da equação, né, do problema que a gente está tentando resolver. E isso é importante, né? Então, eu tive o prazer aqui de promover a conversa, as pessoas nem imaginam isso, mas às vezes as pessoas percebem como um radical. Eu sou o sujeito mais moderado que a gente tem. Eu sou um dos sujeitos mais moderados e tenho boa interlocução com o governador Tarcísio, como tem com várias lideranças políticas. Muitos políticos entendem que o meu papel como jornalista e analista político exige muitas vezes pancada, assim como eu dou pancada com frequência no seu pai compreende. O Carlos nem tanto, mas o seu pai compreende. Então, faz parte. E havia uma boa interlocução com o governador Tarcísio, uma boa conversa, e eu tive o prazer de promover aqui esse diálogo. E foi mais de 1 hora de bate-papo, né? Foi bastante. No final das contas, o que acontece? Eu sei que eu acabo incorrendo num risco até de queimar o meu capital, né? De sair com uma imagem, poxa, Eduardo, você comprou briga com o Tarcísio e agora está desautorizando a sua própria base, você está voltando atrás. Na verdade, gente, não é voltar atrás. É uma questão de maturidade. A gente não está aqui para... A gente não tá aqui para... Pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. A gente não está aqui para para alcançar nenhum objetivo que não preservar o interesse dos brasileiros, resgatar a liberdade. Então, nesse sentido, eu preferi incorrer no risco de reduzir, né, vamos dizer assim, o meu capital político e... Eu não acho que reduz, não. Para aqueles que porventura possam pensar nisso, né? Mas eu acho que mostrou, como você falou, maturidade e colocar os interesses do Brasil acima de tudo. Eu só queria mandar um recado claro, que é o seguinte: nós não somos inimigos viscerais, né? Nós não somos nem inimigos. E o nosso inimigo comum, esse sim, né, tá do lado de lá, tá do lado da esquerda, tá do lado do Moraes. E esse daí é o que tem que ser combatido para a gente ter o Brasil que a gente quer, né? Resgatar a normalidade. E todo o resto aí vira debate, vira discussão, etc. Não pode agora a gente ter todos os noticiários sendo dominados por Eduardo contra Tarcísio. Eu enxerguei uma medida de deixar isso aí de lado, abafar esse tipo de demanda, né? Principalmente da imprensa e também, obviamente, das redes sociais, para que a gente volte a falar aqui de State Department, Casa Branca, tarifa e como solucionar essa questão toda. Boa, né? Foi uma conversa amigável. Foi bacana, foi interessante, gostei. Agradeço ao governador Tarcísio também, que recebeu a ligação, e ao Paulo Figueiredo, que intermediou, né? Que acabou sendo ele que ligou. O governador nunca deixou de atender minhas ligações, nunca deixou de me retornar, sempre foi muito gentil comigo. E eu enxerguei 2 pessoas que tem visões diferentes do caminho para o Brasil, mas 2 pessoas bem intencionadas. Teve uma parte do diálogo que eu queria falar aqui que você deixou claro ao governador que não enxerga ele como uma pessoa que está traindo o presidente Bolsonaro, né? Também. Né? Isso daí, na verdade, né? Quem sou eu para fazer um diagnóstico desse? Né? O presidente Bolsonaro, né? O meu pai está a todo momento com o Tarcísio. O Tarcísio publicamente expressa o apoio dele em favor do presidente, enfim. Então, isso daí também, preto no branco, para deixar afastado. Então, situação com o Tarcísio, a partir de agora, você se colocou à disposição do governador Tarcísio para trazer, inclusive, o ponto de vista dele aos americanos, né? Sim. E a gente tem levado... Exato. O que acontece? Quando a gente chega numa reunião aqui, a gente não chega para vamos dominar e passar só a nossa visão, só a nossa leitura do cenário político. Não. A gente apresenta na mesa várias visões diferentes. Falamos, estamos indo por esse caminho por causa disso, a gente acredita nisso. Queríamos ouvir vocês. E assim começa a interação. Eu acho que o fato de trazer todos os pontos de vista e fazer uma análise precisa da situação brasileira é que gerou esse grau de confiança. Uhum. Ao ponto deles efetivamente confiarem no que a gente diz, né? E esse ponto é Quantos relatórios você acha que você já fez aqui que foram enviados nesses últimos meses para circular dentre as autoridades americanas? Sem dúvida, mais de 100. E aí eu faço uma pergunta para você que está nos assistindo. Sabe quanto é que custaria um serviço advocatício ou contábil para fazer mais de 100 relatórios para altas autoridades
E a gente está fazendo isso tudo na raça, praticamente, né? Na raça. Pouquíssimas pessoas contribuem. Obviamente, a gente não vai falar o nome de ninguém aqui, né? Porque seria uma exposição totalmente desnecessária. E a gente não vive no Estado democrático de direito. Então, tenho que me reservar a isso. Também acabamos que a gente não expõe diversas das pessoas que a gente tem contato para preservá-las também, né? E então você que muitas das vezes vai lá no meu Instagram, principalmente, fala: Eduardo, você tá falando muito, você tá dando estratégia para o inimigo. Calma, que a gente não tá falando tudo. Se a gente tá publicizando aqui é porque a gente fez a métrica para entender que não é algo que pode ser ofensivo contra nós, né? Acabar sendo um tiro no pé. Mas, mais uma vez, eu agradeço muito ao Paulo, é por isso que saiu na matéria da... Como é que é o nome? AP? Agência Pública. Matéria da Agência Pública, que pegou um recorte meu onde eu falo, né? Não, o Paulo é o cérebro, eu sou o coração, e a gente tá tocando adiante aqui o nosso trabalho. Né? E realmente merece todo o nosso aplauso. É a mesma coisa. O bom de trabalhar com o Eduardo é que não tem viadagem. Né? Não tem frescura. A gente você faz falou as coisas junto. Eu não falei. Exato. É tudo a mesma coisa. As pessoas já enxergam como a mesma coisa. Porque, obviamente, nós temos opiniões divergentes e às vezes a gente diverge aqui. Agora mesmo a gente estava tendo uma discussão moral. Discussão moral. Mas a gente entende que quando a gente se une numa direção, é uma direção conjunta, né? No final das contas, Serenô Tarcísio você se colocou à disposição do governador para transmitir o ponto de vista dele e pediu ajuda ao governador para transmitir a posição, que é a posição que a gente tem recebido de fato do governo americano a respeito desse assunto, para qual eu vou deixar para o final. Eu ia puxar o gancho agora, mas ele tá falando, eu sou político, ele é o jornalista, ele é o cara que segura a audiência. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.